E agora vamos falar de esporte com ele, Eduardo Monteiro de Paula. Bom dia, Dudu! Olha, quero te falar que esse primeiro assunto de hoje é assim para quem não gosta muito de carnaval e quer ficar na tranquilidade, né? Mas carnaval é bom, sabia? Eu também gosto. Carnaval é bom que faz, você mexe, seu corpo entra na energia. Lógico, não precisa exagerar na bebida, nem deve exagerar na bebida. Mas o carnaval é uma coisa que faz bem pro teu corpo. Mas é isso mesmo, olha. São as Olimpíadas Indígenas. Uma ideia de frades capuchinos, eles viram no esporte uma oportunidade de iniciativa da luta contra o uso das drogas nas aldeias do Alto Rio Solimões. Tudo começou em 2009, quando frades capuchinhos criaram as Olimpíadas Indígenas do Évari. Depois de ver que a violência e o uso de drogas nas aldeias da região do Alto Solimões havia aumentado, decidiram que era hora de agir. Realmente uma das prioridades desde sempre da Igreja Católica de levar a vida onde a pessoa está mais carente. Então nós estamos aqui junto como povo para lutar contra estes problemas que são frequentes entre os indígenas, mas também entre as populações urbanas e ribeirinhas, como o alcoolismo, a droga e a consequente violência. Arco e flecha, zarabatana, arremesso de lança, cabo de guerra e queda de braço. Algumas das modalidades disputadas este ano pelos 700 índios de 35 aldeias, das etnias Ticuna, Cocama, Cambeba e Canamari. Porque nós, Ticuna, né? Porque nunca esqueci nossa cultura, porque eu estou alegre. Nas águas, os atletas desafiaram os limites do corpo. Índios e índias competiram na natação, canoagem e duatlon. Haja fôlego. 25 militares do Exército fizeram a segurança das Olimpíadas Indígenas. Eles também ajudaram na arbitragem das competições de quadra, como voleibol, futsal e handebol. A missão do Exército é garantir a segurança e a plena convivência aqui entre as comunidades, sem que nada fuja à normalidade do evento. Mas a normalidade foi quebrada no penúltimo dia de jogos. Durante uma briga, um índio ticuna foi ferido no braço com um golpe de teçado. Ele foi atacado por uma gangue rival quando andava pelas ruas da aldeia. Ele passou por cirurgia e se recupera do ferimento. 3 adolescentes e uma criança de 11 anos foram apreendidos e entregues ao Conselho Tutelar de Tabatinga. Para nós que trabalhamos na defesa de direitos de criança e adolescente é muito preocupante, porque isso aí pode aumentar cada vez mais o índice de violência aqui nas comunidades indígenas. No polo de saúde da aldeia de Belém dos Solimões, o número de casos de violência relacionados ao uso de drogas entre crianças e adolescentes é preocupante. O polo base chega a atender 15 casos de violência por mês. Em mês de feriados, esse número pode até dobrar. Essa violência está sempre relacionada ao alcoolismo e na faixa etária de 12 a 21 anos de idade. Para o índio Romilson, é preciso que os pais repassem aos filhos os costumes tradicionais. Dessa forma, evitaria que os mais novos tivessem contato com as drogas. Para aprender também minha família, comigo mesmo, né? E nunca esquecer meu filho e minha filha, assim, para aprender nosso costume, assim.